Olá, meus royals favoritos. Que alegria estar na sua companhia. Já aproveito para desejar a você e a sua família um lindo Natal. Hoje vou te apresentar Louise Alexandra Marie Irene, uma princesa alemã da Casa de Battenberg por nascimento, mais tarde renomeada como a Casa de Mountbatten. Posteriormente, ela se casou e se tornou rainha consorte da Suécia. Ela era também uma bisneta da rainha Vitória do Reino Unido. Mas antes, quero lembrar você de registrar o seu apoio ao meu trabalho, de deixar sua colaboração para que o nosso canal continue crescendo e aparecendo. E já receba meu carinho e a minha gratidão. Agora venha comigo e fique até o fim. Você não vai se arrepender. A história é ótima. Sua Alteza Sereníssima, a princesa Louise de Battenberg, nasceu no Grão-Ducado de Hesse, em um grande castelo às margens do Reno, no dia 13 de julho de 1889. Foi a segunda filha de Louis Alexandre Mountbatten, príncipe de Battenberg, e depois primeiro marquês de Milford-Haven, e de sua esposa, Vitória de Hesse-Reno. A sua casa de origem, os Battenbergs, era uma família de condes alemães residentes no castelo de Kerlerbuk, perto de Battenberg, em Hesse-Nassau. Era de uma das famílias mais nobres de toda a Europa. Ela tinha uma irmã mais velha, a Alice, nascida 4 anos antes dela, e 2 irmãos mais novos, George, nascido em 1892, e Louis, nascido em 1900. Sua irmã Alice mais tarde se tornou princesa da Grécia e Dinamarca e foi a mãe do príncipe Philip, o consorte da rainha Elizabeth II. Portanto, Louise era tia do então duque de Edimburgo e é tia-avó do atual rei Charles III. Sua família viveu numa sucessão de casas, já que seu pai servia à marinha no Mediterrâneo. Ela viveu em diferentes territórios do Império Britânico, como Malta, mas a família voltava frequentemente para Heiligenburg, fora de Darmstadt, que consideravam a sua casa de férias, sempre mantendo uma residência na Inglaterra. Louise e seus irmãos foram educados a princípio pela mãe. Vitória era a tutora de seus filhos. Ela tinha participado de várias explorações arqueológicas e uma vez foi descrita como uma enciclopédia ambulante. Ela ensinou suas crianças pessoalmente. Apesar da sua educação ter acontecido dentro do lar, possuía horários para cada disciplina e tinha até dever de casa. Mesmo de forma doméstica, tudo aconteceu de forma muito metódica. Depois, a educação das crianças foi confiada a governantas, exceto por um breve período na escola feminina de Texter, em Darmstadt. Ela visitava com frequência a Rainha Vitória na ilha de White, até ela falecer. A família era descrita como harmoniosa, amorosa e feliz. Em 1909, ela viveu sua primeira paixão e se envolveu secretamente com o príncipe Cristóvão da Grécia. Mas o relacionamento não evoluiu. Ela teve uma infância e adolescência alegre. Porém, veio a Primeira Guerra Mundial e quando ela começou, Louise e sua mãe estavam em viagem à Rússia, onde visitavam seus parentes Romanovs, mas tiveram que retornar apressadamente. Apesar da estadia breve na Rússia, o tempo foi suficiente para Louise notar com preocupação a influência de Rasputin sobre a czarina Alexandra. Menina esperta. O príncipe Louis, seu pai, foi obrigado a retirar-se da marinha britânica devido às suas origens alemãs. Ele também teve que renunciar a todos os seus títulos alemães e anglicizou o nome da família, de Battenberg, para Mountbatten, a pedido do rei George V. Louise deixou então de ser princesa e passou a ser somente a senhorita Louise Mountbatten. Durante o conflito, Louise trabalhou como enfermeira na França,
local onde a família estava residindo naquele momento, e posteriormente no Hospital Inglês de Nevers, entre 1915 e 1917. Por seu serviço voluntário, ela recebeu a condecoração militar da Real Cruz Vermelha. Depois que seu pai recebeu o título de Marquês de Milford Haven, em 7 de novembro de 1917, ela pôde ser chamada de Lady Louise. Amando pessoas, especialmente os pequeninos, ela trabalhou como assistente social em bairros carentes de Londres e foi muito elogiada por seu trabalho duro. Uma jovem bonita, de boa linhagem e bem educada, ela recebeu muitas propostas de casamento e também recusou quase todas, incluindo a do rei Dom Manuel II de Portugal. Ela desejava fazer diferente do que era o habitual. Queria se casar por amor. Lord e Lady Mountbatten queriam que sua filha se casasse com um rei, mas ela disse que nunca faria tal coisa. Nesse período, ela vivia uma paixão secreta, dessa vez, com o artista Alexander Stuart Hill, conhecido como Sandy Hill, um retratista e pintor paisagista escocês. Eles chegaram a ficar noivos. Sobre ele, Louise deixou as seguintes palavras registradas, abre aspas. Ele é a pessoa que sempre procurei e nunca pensei que encontraria. Entende o amor e o casamento da mesma forma que eu. Fecha aspas. Mas nem todos aprovavam aquela união tão pouco convencional, abre aspas. Eu andei por Londres com os dois, mas todos se viravam na rua e riam dele. Ela está loucamente apaixonada, mas ele é incrivelmente pretensioso. Fecha aspas. Comentou a princesa Alice, irmã de Louise. Depois de algum tempo, o pai de Louise chegou à conclusão de que teria que acabar com esse romance, por uma razão muito importante, que ela desconhecia completamente. Ele foi obrigado a dizer à filha que ela não podia se casar com Sandy, porque ele era homossexual. Louise havia sido criada sem saber o que era homossexualidade e nem entendia direito o que era de fato. Não julguemos, eram outros tempos. Abre aspas. No final, ele foi forçado a dizer a Louise que não poderiam se casar, porque ele era gay. Fecha aspas. Escreveu Hugo Vickers em sua biografia da princesa Alice. Seu pai não viveu para conduzi-la até o altar, tendo deixado essa vida em 11 de setembro de 1921. Em 1923, o destino dela foi redefinido, quando o príncipe herdeiro da Suécia, Gustave Adolphe, fez uma visita a Londres e se apaixonou por ela. Ele estava viúvo há 3 anos. Sua primeira esposa havia sido Margaret de Canoe, uma prima direta de Louise. A ideia de se casar com um viúvo não a agradava, e menos ainda a ideia de se casar com um futuro rei, algo que ela já havia dito que jamais aconteceria. Mas com o tempo, ela aceitou se comprometer e também acabou se apaixonando. Seu noivado pegou todos de surpresa, começando pela própria Louise, mas ela tinha encontrado um homem excepcional. Uma vez que o noivado do casal foi anunciado, foi discutido na mídia se a noiva era elegível pela Constituição para se tornar a rainha da Suécia. A lei de sucessão sueca estipulava que se um príncipe sueco se casasse, com ou sem o conhecimento e consentimento do rei, com uma plebeia sueca ou filha de um plebeu estrangeiro, ele perderia seu direito à coroa. O Ministério das Relações Internacionais da Suécia solicitou uma explicação do governo britânico sobre a posição dinástica de Lady Louise Mountbatten, e só após analisar a resposta, determinou que a escolha do príncipe herdeiro estava em conformidade com a lei de sucessão, concluindo assim o debate sobre as núpcias iminentes. Embora fosse uma dama da nobreza britânica, Louise tinha mesmo sangue real,
Era filha dos príncipes de Battenberg, descendia da casa real alemã de Württemberg e era de fato membro da família real britânica, por ser uma bisneta da rainha Vitória. Portanto, membro de uma casa real reinante. Finalmente, em 27 de outubro de 1923, representantes diplomáticos britânicos e suecos assinaram um tratado para o casamento. Louise já tinha 34 anos, para os padrões da época, uma idade muito avançada para o casamento. No dia 3 de novembro de 1923, no Palácio de St. James, em Londres, aconteceu o matrimônio de Louise com o príncipe Gustave Adolphe. A partir daquele dia, ela recebeu o título de Sua Alteza Real, a princesa herdeira da Suécia, duquesa de Scania. Ela realmente conseguiu o que queria. Se casou por amor. A cerimônia contou com todo o glamour dos casamentos reais e a presença de muitas cabeças coroadas, muitos deles parentes comuns de ambos os noivos. Louise e Gustave eram primos em 4º grau. Ela era prima de seus 5 enteados, já que todos eram bisnetos da rainha Vitória, e se deu muito bem com todos eles. Eles a chamavam de tia Louise, a pedido dela. Algum tempo após o casamento, ela engravidou, mas infelizmente deu à luz a uma menina já sem vida, em 30 de maio de 1925. Entre 1926 e 1927, o casal de príncipes herdeiros fez uma viagem internacional ao redor do mundo, para beneficiar os interesses suecos, claro, o que foi descrito como um grande sucesso, especialmente a viagem aos Estados Unidos. O interesse público era grande e o casal adquiriu uma reputação de ser muito democrático e acessível, depois de ter recusado formalidades para cumprimentar os convidados em uma recepção, dispensando os tronos que foram preparados para eles. O fato da rainha, sua sogra, passar a maior parte do seu tempo no exterior significava que Louise assumiu muitos deveres reais desde o início, o que foi difícil para ela, pois era descrita como bastante tímida nesse momento da sua vida, algo que mudaria rapidamente. Após a morte da rainha, em 1930, Louise era oficialmente a primeira-dama da nação e esperava-se que ela desempenhasse todos os deveres de uma rainha. Sobre os muitos patrocínios herdados de sua sogra e que ela teve que assumir, ela fez a seguinte declaração, abre aspas, é difícil para mim ser a protetora de diferentes instituições, pois me acostumei ao trabalho prático, como uma pessoa comum, antes do meu casamento, fecha aspas. Como ex-enfermeira, um fato que ela teve orgulho de apontar, Louise estava interessada em melhorar as condições de trabalho dos enfermeiros. Seu amor por crianças foi canalizado para a caridade e ela cuidou pessoalmente de crianças refugiadas da Finlândia durante a Guerra de Inverno, que eclodiu na Finlândia no inverno de 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, Louise foi ativa no trabalho de ajuda dentro da Cruz Vermelha. Ela coletou velas e outras fontes de luz não elétricas para os necessitados. Também forneceu suprimentos a muitos cidadãos particularmente. Conquistava cada vez mais o respeito, a admiração e o amor do rei, seu sogro, além, é claro, dos súditos suecos. O rei Gustavo V teve sua vida e reinado terminados em 29 de outubro de 1950. Automaticamente, ela se tornou Sua Majestade a Rainha da Suécia aos 61 anos, quando seu marido subiu ao trono, 5 dias antes do seu aniversário de casamento, de 27 anos, e um mês depois de ela ter perdido a sua mãe. Como rainha, foi extremamente popular, era considerada sensível e dona de um forte senso de humor, uma combinação muito interessante. Suas ideias eram consideradas progressistas e ela era vista como uma democrata de coração. Portanto, ficou um pouco perturbada,
por ser celebrada apenas por ser rainha. Em referência à atenção que ela ganhou de um dia para o outro, ela comentou, abre aspas, as pessoas me olham como se eu fosse algo especial. Certamente, eu não pareço diferente hoje do que eu estava ontem. Fecha aspas. Ela nunca gostou do protocolo rigoroso e o reformou quando se tornou rainha, instituindo novas diretrizes em 1954, que democratizaram muitos costumes antigos. Por outro lado, ela também era considerada excêntrica, tinha paixão por cães e teve vários Spitz alemães. Ela os escondia dentro das suas roupas quando visitava países estrangeiros, o que sempre lhe gerava problemas ao passar pela alfândega. Com seus amados amiguinhos caninos, ela viajava secretamente uma vez por ano para a Inglaterra para visitar sua família, sempre usando pseudônimos. Existe uma história de que, após quase ter sido atropelada por um ônibus em Londres, Louise, que não usava sua identidade verdadeira nessas viagens e queria passar desapercebida, passou a andar sempre com um pequeno cartão onde estavam escritas as palavras Eu sou a rainha da Suécia, para que as pessoas soubessem quem realmente ela era. No caso de uma emergência, era comum vê-la com o marido pelas ruas de Estocolmo fazendo compras repentinas no bairro antigo da cidade. Muito queridos entre os súditos, ela e o rei deixavam o palácio real para andar pelas ruas sem a companhia de qualquer guarda-costas ou qualquer pessoa da corte, somente os soberanos e seu povo. Tropeçar nas pessoas mais simples não era um problema para ela. Sobre sua personalidade era dito que às vezes ela tinha alguns acessos de raiva, mas que seu bom coração sempre se sobressaía aos seus momentos ruins. Ela admitia que era vivaz e lhe faltava paciência e autocontrole, razão pela qual seu marido pacientemente às vezes lhe dizia, abre aspas, agora vamos nos acalmar, Louise, fecha aspas. A rainha admirava a natureza sueca e, em particular, as mulheres suecas, por causa do que ela considerava sua dignidade natural, independentemente da classe, e sempre foi uma defensora dos direitos femininos. Frequentemente defendeu causas como a igualdade de gênero. Era uma defensora do sistema político e da democracia, na forma como se desenvolveu na Suécia. Em 1962, ela aboliu as apresentações no tribunal, substituindo-os por almoços com senhoras do povo, para as quais ela convidava mulheres com carreiras profissionais, um costume que foi continuado pela princesa herdeira Sibila após a sua morte. Louise também renovou e redecorou o interior do Palácio Real de Estocolmo. Nos anos 60, ela sofreu vários ataques cardíacos leves e sua saúde começou a se deteriorar consideravelmente. A sua última aparição pública aconteceu na cerimônia de entrega dos Prêmios Nobel, em dezembro de 1964, durante o qual ninguém percebeu que ela já estava doente. A rainha Louise morreu em 7 de março de 1965, aos 76 anos, em um hospital de Estocolmo, após uma cirurgia de emergência. Era tão popular que o primeiro-ministro anunciou a sua morte, dizendo que o sol havia se posto sobre o palácio de Estocolmo. A tristeza acompanhou o rei pelo resto da sua vida. Em uma carta a uma neta, 2 semanas depois da perda da sua esposa, ele escreveu que sua dor pela perda de Louise era infinitamente profunda. O rei viveu até 1973 e foi sucedido pelo seu neto, o atual rei, Carl XVI Gustave. Louise está enterrada ao lado do marido e da primeira esposa dele, no cemitério real de Haga, nos arredores de Estocolmo. O reinado de Louise durou 15 anos e ela foi a última rainha de origem real da Suécia, já que sua sucessora é a plebeia, a rainha Silvia Sommerla, nascida na Alemanha, filha de mãe brasileira, que, apesar de plebeia,
continua esse legado de forma muito digna. Até hoje, a Rainha Louise ainda é lembrada como uma pioneira da realeza europeia, que desafiou as convenções e cumpriu o seu dever, sem abrir mão do seu estilo. Espero que você tenha gostado de conhecê-la tanto quanto eu. É uma biografia belíssima. Agora aguardo você para comentá-la e fazer as conclusões desse vídeo. Te encontro já já nos nossos comentários. Obrigada pela honra da sua companhia em mais um vídeo. Até breve.